Fala, fanáticos! Preparado para mais um vídeo de hoje? Você já parou para pensar quais são os melhores jogadores da história do Corinthians? Com certeza, esse é um assunto que rende uma boa conversa. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir e deixar o teu comentário aí embaixo se você concorda com essa seleção de ouro do Corinthians que nós fizemos. São mais de 100 anos de história do clube, uma galeria incontável de troféus e inúmeros jogadores importantes que se tornaram ídolos ao longo da história do Corinthians. Portanto, as escolhas que determinaram as posições do nosso ranking levam em conta a carreira do jogador, a história dele no clube, títulos, números individuais e importância para a instituição no período em que atuava. E começando a nossa lista, temos um dos maiores ícones da história do Corinthians, em diversos aspectos. Considerando o maior lateral esquerdo da história do clube, Vladimir também é o jogador com mais atuação com a camisa alvinegra. 803 jogos. Além do domínio na posição e a qualidade com bola nos pés, tornou-se um exemplo a ser seguido de raça e dedicação. Durante as duas passagens pelo Corinthians em 1972 até 85 e em 87, Vladimir passou por momentos determinantes da história do clube, como a conquista do Campeonato Paulista em 77, tirando o Corinthians da fila de títulos que durava quase 23 anos. Além disso, era um dos expoentes da democracia corintiana, importante movimento político para o Corinthians e para o Brasil. Além dos 803 jogos disputados, Vladimir marcou 32 gols e conquistou 4 campeonatos paulistas. E estará para sempre eternizado na categoria dos ídolos do Corinthians. Uriel Fernandes, também conhecido como Teleco, talvez não seja tão popular como outros nomes da lista, muito por conta do período em que atuou. O Neco certamente é o mais relevante. O atacante foi fundamental para a conquista do primeiro título, sendo artilheiro da competição com 12 gols marcados. O atacante marcou mais de 240 gols em 296 jogos disputados pelo Corinthians, em média de quase um gol por jogo, número que se torna o quarto maior artilheiro da história do clube. Em questão de conquistas e partidas disputadas, Ronaldo Fenômeno não tem a mesma força que os outros nomes da história do Corinthians. A escolha pelo atacante na 7ª posição é pela grandeza do jogador e pela visibilidade que ele trouxe ao clube quando foi contratado. Ronaldo, certamente um dos maiores jogadores da história do Brasil e do mundo, são 2 Copas do Mundo no currículo e 3 eleições como melhor jogador do mundo. Além disso, ele é um dos principais artilheiros de todos os tempos da seleção, o maior goleador da amarelinha em Copas do Mundo. A chegada do Ronaldo ao Corinthians em 2009, logo após o clube voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, foi uma das contratações mais marcantes do futebol nacional e foi determinada para o crescimento da instituição após o período mais conturbado da história do clube. Ronaldo atraiu patrocínios, foi determinante em contratações de jogadores e mudou a marca do clube perante o mundo todo. Com ele em campo foram 2 títulos conquistados, um paulista e uma Copa do Brasil. Em 2009, na década seguinte, o Corinthians colecionou os maiores títulos de sua história. Luizinho o Pequeno Polegar, um dos nomes mais saudosos da nossa lista, exemplo de dedicação e amor à camisa. Luizinho atuou por mais de 23 anos no Parque São Jorge, de 1948 a 1962 e 1964 a 1967, ficando apenas um ano de sua carreira distante da casa corintiana. O eterno meia corintiano marcou época em um período que Corinthians vivia grande fase. Durante o tempo que atuou no Parque São Jorge, Luizinho conquistou 4 títulos. Nosso 5º lugar, o polêmico Neto. Em reverência, sinceridade e muita qualidade, essas marcas são registradas da carreira de Neto e ele as carrega até os dias de hoje como comentarista de futebol na televisão brasileira.
Considerado um dos maiores batedores de falta de todos os tempos, Neto ainda tinha muitos atributos que o qualificam para entrar na lista dos maiores jogadores da história do Corinthians. A técnica, a batida na bola, visão de jogo, raça e grandes atuações em jogos decisivos são qualidades que simbolizam sua passagem pelo Corinthians e criação uma relação de paixão com o torcedor, com ele sendo inclusive apelidado de Xodó da Fiel. E em quarto lugar, o grande Rivelino. Formado na base corintiana, o meia permaneceu 9 anos na equipe profissional do time do Parque São Jorge, de 65 até 74. Anos que o levaram para a seleção brasileira e o credenciaram a ser titular absoluto da seleção canarinha. Na conquista do tricampeonato mundial de 70, apesar da longa passagem pelo Corinthians com 474 jogos disputados e 171 gols marcados, Rivelino conquistou apenas um título relevante com a camisa alvinegro, Copa Rio-São Paulo de 66. Mas isso não foi o suficiente para manchar a grandiosidade do Reizinho do Parque. E em terceiro lugar, um jogador que ainda em atividade da nossa lista, o gigante Cássio. Cássio entrou na galeria dos grandes ídolos do Corinthians, graças às suas atuações individuais. Prêmios e conquistas, são 8 anos de clube e mais de 480 jogos disputados. Segundo goleiro com maior número de jogos e top 10 dos jogadores que mais atuaram pelo Corinthians. São 9 títulos conquistados, sendo Paulista de 2013, 2017, 2018, 2019 e 2 brasileiros, 2015 e 2017, uma Recopa Sul-Americana de 2013. E a conquista da Libertadores e do Mundial em 2012, títulos em que Cássio teve participação decisiva e incontestável, o credenciaram para iniciar nosso top 3. E em segundo lugar na nossa lista, o Pé de Anjo, apelido que marcou a história do jogador, muito por conta da sua precisão e qualidade na batida de faltas. É certamente um dos maiores jogadores da história do Corinthians e também um dos 3 jogadores com maior número de títulos com a camisa corintiana, considerando um dos melhores batedores de falta da história do futebol. Marcelinho Carioca conquistou 4 paulistas de 95, 97, 99 e 2001, uma Copa do Brasil em 95, 2 brasileiros em 98 e 99, um Mundial em 2000 e uma Copa Bandeirantes de 1994. Em grande parte dos títulos conquistados, Marcelinho foi decisivo com a camisa corintiana. Foram 403 jogos disputados e 206 gols marcados. E finalmente, na nossa primeira posição, vem Sócrates. Sócrates para o Corinthians é tão marcante em campo como também no crescimento da instituição, visto que ele é um dos precursores de um dos movimentos mais significativos e políticos da história do futebol e da vida do Corinthians, a democracia corintiana. A democracia corintiana marcou o clube e foi um movimento extremamente necessário para a modificação que ocorreram internamente no Corinthians. Além da questão extracampo, que simbolizava muito a história do jogador, Sócrates foi tecnicamente um dos melhores jogadores que atuaram no Corinthians.